lembrando de que quando a gente fala em juízo, não necessariamente a gente fala de julgamento, mas de justiça. Condenação, né? A gente está falando de justiça, Condenação é mas a gente não absolução. está falando de tribunal mesmo ali, como a gente enxerga, nem mesmo sobre condenação. Tanto é que o primeiro ponto que a gente colocou aí é o juízo do pecado que Jesus fez na cruz, que 2 Coríntios 5:21 fala que Deus tornou o pecado por nós, quer dizer, Jesus na cruz se torna pecado por nós, é aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça e justiça de Deus. Então esse é um primeiro juízo que cumpre aqui, dentro da nossa era, né? Dentro do Novo Testamento. Quer dizer, a redenção que Jesus fez na cruz o do que Calvário. Jesus fez na cruz foi juízo, mas esse juízo, nessa visão de justiça, a justiça foi feita para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, nós pudéssemos ser salvos da maldição eterna, pela obra, né, pela obra vicária de Jesus. Cristo. Não, e para não ter dúvida, cara, tem um apóstolo Paulo em Romanos 3, ele vem falando sobre a justificação, né? E aí, até trazer aqui, ó, abrir aqui rapidinho, eu tinha lido esse texto ontem, rapaz, cadê? Aqui, ó. Olha só o que ele vem dizendo. Cadê Romanos 3? Achei. Não achei, não. Cadê Romanos 3? É muito slide, né, amigo? Cadê Romanos 3? Cadê Romanos 3? É Romanos 3 o quê? Eu vou na Bíblia logo aqui. É 3 o quê? Cara, começa lá pelo verso 20, quando vem dizendo que Jesus é a justiça e o justificador. Cadê? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, por causa da obra de Adão, todos os homens já estavam condenados, mortos nos seus delitos e pecados, já não tinham o que fazer. Já havia uma sentença, um escrito de dívida sobre essas pessoas, até que veio alguém e cumpriu essa Jesus fez isso na cruz, Jesus fez esse juízo na cruz do pecado, e é interessante, porque a gente se torna justo não pela nossa obra, mas pela obra dele. Pela obra dele. Porque ele pagou a pena. A gente se faz justiça de Deus. Havia uma justificação. Havia uma condenação. Havia uma condenação e era necessário que essa condenação fosse cumprida, né? Que essa pena fosse cumprida. E foi cumprida no sangue de Jesus. Em Cristo. E essa passagem eu acho legal que ainda fala o seguinte: os pecados que ele tolerou, né? Que tinha acontecido antes, né? Tudo foi pago pelo sangue de Jesus, né? Só que Jesus, ele julga o pecado na cruz do Calvário, né? Julga o pecado por mim, por você, por toda a humanidade. Esse é o primeiro juízo que a gente vê assim no texto bíblico. Podemos seguir? Podemos seguir. Siga lá, pelota. Siga lá, pelota. Já no tempo da igreja, aqui, né, dentro da igreja, um outro juízo, quer dizer, essa justiça se manifestando em nós, é o texto da ceia. É a autoavaliação que nós fazemos sempre, e não só na ceia, né, mas todos os dias, no pedido de perdão de pecados, que lá está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que é o texto que nos orienta a ceia. Então, essa autoavaliação que nós fazemos, quer dizer, que é o pedido de perdão, que é a apresentação dos nossos pecados, fazer um pedido ali para Deus para que Ele nos lave, inclusive das faltas que nos são ocultas, também é a justiça sendo revelada, porque como o Reni falou, Jesus, quando Ele morre ali na cruz, Ele não morre somente pelos pecados passados. Claro, porque quando Jesus morreu na cruz, você não estava aqui. Você não tinha nascido. Então, fatalmente, eram para os seus pecados futuros também. Então, tudo isso está coberto. Tudo está coberto por esse sacrifício de Cristo. Que é essa análise que a gente faz na ceia, né? E essas duas coisas não são tribunais. Não são tribunais. Ninguém está lá sentado esperando para são coisas muito positivas, né?